Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Tricker e hoje, depois de muito tempo postergando esse projeto, finalmente lancei o canal para falar um pouco de Pokémon TCG Pocket aqui, né? No mais novo vício. Para quem não me conhece, eu sou um antigo jogador de Pokémon, de RPG mesmo, do clássico, né? Do competitivo. Joguei durante muito tempo, desde acho que da quarta geração de Diamante e Pérola, e um dos meus vícios mais recentes tem sido o Pokémon TCG Pocket, né? E eu abri o canal para falar um pouco, fazer um pouco de conteúdo sobre isso, aproveitar um pouco esse vício, né? Muito inspirado por outros amigos youtubers que tenho também nessa jornada. Um salve aqui pro Oak, do Coliseu, e outros amigos também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o metagame do TCG Pocket, né? Mas especificamente sobre como tem funcionado os decks, quais os decks que estão mais fortes no meta hoje, quais estão dominando o meta, né? E por que de tudo isso, tá? Antes de mais nada, deixa aqui o seu curtir, seu compartilhar, seu se inscrever e vamos que eu pretendo lançar muito mais conteúdo aqui de TCG Pocket. Bom, vamos lá. Para começar, eu queria mostrar um pouco desse site aqui, que para quem não conhece, é talvez o principal site, se não um dos principais, que fala sobre como está funcionando o meta do TCG Pocket, né? Que é o próprio Pokémon Meta, tá? Para quem não conhece, digitando no Google mesmo, Pokémon Meta, é o primeiro link que aparece, tá? E nele a gente consegue ter algumas informações, tá? Eu acesso bastante esse site, principalmente para olhar quais são os tops decks do momento, né? Então vou até mostrar um pouco dessa aba. Quando a gente clica aqui em tops decks, você consegue ter um filtro aqui de baseado em estatísticas mesmo, né? Que o próprio site vai se alimentando com os torneios que vão acontecendo ao redor do mundo. Você consegue filtrar aqui, ó, em primeiro lugar, e ter uma ideia de quais são os decks que estão ganhando, né, ao longo do mundo, tá? Então, se a gente clica nesse primeiro, a gente consegue ver que é um deck de Celebi e ele mostra quais são as cartas, quem foi o jogador, né, em qual data, qual foi o torneio que ele ganhou e quantos jogadores estavam participando daquele torneio, né? E aí a gente viu que tinha outros decks lá na lista. Se apertar aqui Next, você consegue vendo quais são os outros decks que estão aparecendo como primeiro lugar, né? E respectivamente qual que foi o torneio, o jogador, a data e a quantidade de jogadores. Então é um site bem interessante para você que está começando no mundo do competitivo de TCG Pocket, porque consegue ter informações importantes do que está rodando no meta, né? Tem uma outra aba do site também que se chama Tier List. É a primeira abinha aqui do professor Carvalho aqui, né? Se a gente clica nela, a gente consegue ver quais são os decks também numa mecânica aqui que o site separa por data, por informação, né, que eles vão recolhendo, quais são os decks com as maiores tiers, ou seja, os decks com as maiores colocações em relação àqueles que são melhores dos que estão sendo executados hoje. Então a gente já consegue ver, esse daqui vai ser o foco do vídeo de hoje, tá? Eu vou ir de trás para frente, então eu vou pegar aqui a última tier, que seria a última classificação dos decks, que são a tier 4, e comentando um pouco até a gente chegar na tier 1, que seria os decks mais fortes, né? Então vamos lá, começando pela tier 4, a gente tem Celebi X Serperior. Esse é aquele deck padrão que a gente tinha ali até a expansão do 1000, né, o Ilha Mítica, que ele roda basicamente o Celebi com o Serperior. É um deck bem forte, aqui são as cartas mais usadas, né? Conforme o pessoal vai usando, o site vai colhendo os dados, e aí são as cartas mais usadas nesse tipo de deck. Então a gente vê que é um deck bem forte que rodava ali até a última expansão, se baseando principalmente no Serperior, né? Que tem essa habilidade em que uma energia de grama atrelada a cada Pokémon do tipo grama viram duas, né? Elas dobram. Isso é muito interessante quando você roda com o Celebi, que a partir de duas de energia ele consegue rodar uma moeda e para cada cara que você ganha, né? Que cada energia que está atrelada é uma moeda. E cada cara que cai dessa que você roda, ele dá 50 de dano. Então é uma combinação que atrelava bem com o Serperior e rodava muito bem essa composição até
a nova expansão, né? Mas conforme a gente pode ver, ele está em Tier 4 exatamente porque os outros decks que vieram nesse meta atual, eles têm um range de dano e uma facilidade de rodar, ou seja, eles são bastante rápidos para acontecer ali, que superam muitas vezes o que o deck do Celebre anterior demorava para acontecer, ou até mesmo o range, né, a faixa de HP que o próprio Celebre tem, que é de 130. A gente vê que hoje muitos pokémons ali no meta de hoje já tem um dano com um range muito mais significativo do que isso, né? Logo em seguida a gente tem aqui o deck do Galade X, que eu confesso que isso daqui é uma surpresa para mim, porque eu particularmente acho esse deck muito forte. A gente vê aqui as cartas que estão mais rodando, que o pessoal tem mais rodado com ele, e talvez esse seja o motivo que me traz um pouco de surpresa, porque o pessoal tá tentando rodar com ele Lucario, né? Eu tenho rodado bastante esse deck com ele meio agressivo, né? O pessoal chama de agro, que é basicamente Galade X com Hitmonlee, com Marshadow e só. É um deck bem agressivo para já começar batendo. Às vezes no começo você sente falta, sei lá, de um Farfetch, ele tá até aqui, ó, para você conseguir bater já com 40 de uma energia, mas eu particularmente tenho gostado de rodar sem Lucario, tá? Exatamente para já começar a bater mais cedo. E até eu vou fazer um vídeo só sobre essa carta aqui, que é Comunicação Pokémon. Mas essa carta ajuda muito a acelerar o deck, você conseguir pegar o Galade logo, tá? E é um deck bem forte, na minha opinião. Dependendo de como você está rodando ele, ele pode ser até tires mais fortes, tá? Mas basicamente qual é a estratégia dele? Você conseguiu o Galade, que é um Pokémon de estágio 2. Então você tem ali o Haltz, né? Cadê o Haltz? Aqui. O Haltz, que evolui no Kirlia, que está aqui, que depois evolui no Galade. Então é um Pokémon Stage 2, você leva um tempo para poder montar ele, tá? Não é de cara, normalmente só se você tiver uma mão muito forte você vai conseguir montar esse deck, fazer esse deck rodar cedo, né? Mas quando você consegue o Galade, ele é um Pokémon que com duas energias do tipo lutador, ele dá 70 de dano base, né? Mais 20 de dano para cada energia que o Pokémon adversário tiver. Como a gente está num metagame que ele está muito focado em energia, né? O Darkrai precisa de 3 energias para bater, o próprio Magnezone ele precisa também de 3 energias para bater. Essa é uma carta muito boa contra o meta atual, tá? Por isso que eu até classificaria ele como anti-meta. Mas continuando aqui, a gente tem o Dialga com o Inhamega, né? É um deck bem classicão, acho que quando anunciaram a nova expansão já esperavam esse tipo de estratégia. Basicamente o Dialga com duas energias de metal, ele consegue dar o Metallic Turbo, né? Em inglês ali, que você consegue colocar duas energias do tipo metal em um outro Pokémon do seu banco. Que não precisa ter cor, não precisa ter nada, só que as duas energias que você vai colocar é tipo metal. Isso comba muito bem com o Yanmega, né? Que é um Pokémon ali, uma carta que precisa de 3 energias incolor, então pode ser de qualquer tipo, né? E dá 120 de dano para um Pokémon do estágio 1. Então ele evolui diretamente de Yama, né? É uma estratégia muito clássica, muito boa também, com a nova chegada do Dialga, né? Do Dialga EX. E tem rodado. E, aparentemente não tão bem, né? Porque tá no top 4, mas ainda assim é um deck a se considerar. Depois a gente tem Pikachu EX, que foi um dos reis, né, da última expansão. Até Ilha Mítica era um dos decks que mais ganhava torneio, disparado, assim. Eu mesmo joguei alguns torneios com ele, peguei top 8, se eu não me engano, em um deles. E ele é um deck que funciona bem, né? Com duas energias no Pikachu só, você consegue bater 30 de dano para cada Pokémon do seu banco do tipo elétrico, né? Então é uma carta com potencial de dar 90 de dano só com duas energias, é bastante coisa, né? Era bastante coisa. Hoje em dia a gente tem Pokémons com os ranges de HP muito altos, então acaba não sendo um dano tão mais forte quanto era nos últimos patches, mas ainda assim é um dano a se considerar, né? Chegada do Pachiriço também, que é bem parecido com o Pikachu EX. Então, com duas energias de tipo elétrico, você consegue bater até 80, né? Então é 40 base, mais 40 se tiver uma ferramenta Pokémon equipada no Pachiriço. E as outras cartas meio que são padrão.
com exceção, né, da chegada do Magnezone, que é uma carta nova que combou muito com o Magneton. Até então a gente só tinha o Magneton, né? Então o que o Magneton faz? Cada turno que você tá com o Magneton ativo, você consegue. Ativo não, pode ser ativo ou no banco, né? Tanto faz. Você consegue pegar uma energia do tipo elétrico no seu campo de energia e atrelar no Magneton. Isso é muito interessante porque praticamente em 2 turnos que você tem o Magneton, você já consegue atacar com o Magnezone, né? Que precisa só de uma energia do tipo elétrico. Ele ataca com 3 energias, mas uma é do tipo elétrico e 2 são de qualquer cor, né? E você dá Thunder Blast, que causa 110 de dano ali. É um dano bem considerável, bem mais do que o do Pikachu, inclusive, para um Pokémon que não é EX, né? Então quando ele morre, ele só dá um prêmio ao invés de dar 2, que é o prêmio que o EX dá quando o adversário derruba ele, né? Quando alguém derruba ele. Então é um deck padrão Pikachu, né? Que continua com o seu devido status ali no Tier 4. Depois a gente tem Machado e Rampardos. Esse aqui eu confesso que eu esperava que ele estivesse um pouco mais em cima também. Então é um deck bem padrão daquele de lutador, né? Que a gente já falou um pouco, Machado e Hitmonlee. O Hitmonlee bate 30 de dano em um Pokémon do banco do adversário, então tem que necessariamente ser do banco, né? Enquanto o Marshadow ele dá 40 de dano com o ataque dele normal, mas se um Pokémon seu tiver sido derrubado por um ataque do Pokémon inimigo, né, no último turno, ele dá 100 de dano. Então é 40 mais 60 de adicional naquele turno. É um deck bem agressivo, né? O agro que a gente chama, porque ó, você vê que o pessoal usa Farfetch também, que já começa a bater com 40 de dano, com uma energia só. Então é um deck bem agressivo. E na última expansão, agora a gente teve o Rampardos, né? Que é esse Pokémon fóssil. Então ele vem do Skull Fóssil aqui, que é o fóssil crânio, se eu não me engano em português. Evolui pro Cranidos e depois evolui pro Rampardo. Então ele é um Pokémon de estágio 2 ali, né? E ele tem. Só que ele tem esse ataque que é ridículo. Ele tem 150 de HP, começando por cima ali. Ele é tipo lutador. E com uma energia, ele consegue usar Head Smash aí, que eu acho que é esmagador de crânio, alguma coisa assim no português. Que dá 130 de dano. E o único efeito negativo dele é que se você derrubar um Pokémon adversário com esse ataque, você também toma 50. Só que ele é um Pokémon básico, né? Ele não é um Pokémon EX, né? Ele é um não EX, básico é outra coisa. Ele é um não EX. Então, se ele morrer, se eventualmente você perder o Rampardos nessa play, você só dá um prêmio pro adversário. É um deck bem forte, eu tenho visto bastante gente usando, e me espanta ele tá só em top 4. Pode ser que alguma variação dele esteja lá em cima. Mas a gente tem outros que já rodavam na antiga expansão, eu não vou ficar me estendendo muito para não deixar o vídeo muito longo, mas a gente tem Aerodactyl EX, Articuno EX, Dialga EX com Melmetal, que basicamente é a mesma estratégia que a gente já viu aqui com Yanmega, mas com Melmetal, né? Então, Melmetal precisa de 4 energias para bater, o Dialga coloca 2 ali no banco, a cada turno que ele consegue bater o ataque dele com 2 energias. Então, Magnezone é um deck novo, né, que apareceu. Greninja é um deck antigo já, recebeu alguns reforços agora, mas também a gente vê que está em Tier 4 ali. Lembrando que ele é sozinho aqui, tá? A gente vai ver outras variações deles nos tiers de cima. Darkrai X com Weezing, então o deck de Poison, de veneno do Weezing, que já aparecia muito no meta, só que aqui somado com o Darkrai, né? A gente vai falar um pouco mais de Darkrai lá em cima, então não vou me estender muito aqui. Palkia EX com Magnezone, então Palkia também é uma carta que a gente vai ver lá em cima, atrelado com Magnezone. Lick X, Lick é uma carta nova, que dá 100 de dano para 4 de energia. Vamos perder um tempinho aqui rapidinho. 100 de dano para 4 de energia, incolor, então pode ser de qualquer cor aqui, né? Muita gente tem jogado ele junto com o Dialga também. Só que ele tem um porém, né? Você joga uma moeda para cada. Você joga uma moeda até você conseguir uma coroa. Então, para cada cara que você jogar nessa moeda, funciona muito próximo com a Mist, né? Para cada cara que você conseguir uma moeda, esse ataque dá 40 mais de dano. Então, é um ataque com potencial explosivo, né? Muito gigante de dano aí. Porque com uma moeda só você já dá 140 de dano, bem forte. Mas voltando lá, o último é Palkia X com Greninja, que basicamente é o deck de Greninja somado com Dupalkia.
A gente vai falar um pouco mais de Palkia lá em cima, então não vou me estender muito aqui no Tier 4. Tier 3, então vamos lá. Aí as coisas começam a ficar mais interessantes, né? A gente tem o deck de Palkia EX. Então, a gente não falou do Palkia ainda, vamos falar do Palkia. O Palkia é essa carta aqui que no começo eu particularmente achei que seria uma carta meio ridícula, porque você precisa de 4 energias para bater, né? Para bater de verdade. Na verdade, você consegue bater com uma energia de água, você bate 30 de dano, que é um dano considerável, né, para uma energia só. Ele tem 150 de HP, que é um HP relativamente ok, né? Relativamente alto até. Se parar pra pensar, Mewtwo tem esse HP, Mewtwo EX, que era uma carta que antes dessa expansão dominava bastante o meta, né? Junto com o deck de Pikachu, etc. Só que o ataque dele com 4 energias, ele descarta 3 energias de água. Então, quando saiu a leak dessa carta, muita gente, inclusive eu, a gente duvidou do poder que essa carta poderia fazer, né? Porque você usa um ataque e praticamente não consegue usar outro que dá dano de verdade durante muito tempo. Só que a gente tem esse cara aqui, o Manef, que em todo deck de pau que é obrigatório rodar essa outra carta aqui. É uma carta com HP relativamente baixo, você vê 50 de HP, sei lá, o Farfetch mesmo dá 40 de dano com uma energia só, então é uma carta que tem um HP relativamente baixo, só que o lance dele não é o HP, o lance dele não é... Ele também não tem um ataque de dar dano, como a gente pode perceber ali na descrição da carta, mas o que pega essa carta mesmo é o efeito que ela tem, o ataque dela, né? Com uma energia só de água, você consegue escolher 2 pokémons do seu banco e para cada um desses pokémons você coloca uma energia de água nele. Então você duplica a energia de água, triplica, né, a energia de água que você colocou no Manef. Viram 3. Se você tiver 2 pokémons no banco, que não precisam ser pokémons de água, pode ser 2 pokémons qualquer, você consegue atrelar uma energia de água para ele usando esse ataque. Ataque muito forte. Isso daqui atrelado com o antigo Vaporeon da Ilha Mística, né? Que você consegue uma vez, quantas vezes por turno você quiser jogar uma energia de água de qualquer Pokémon do seu banco para o seu Pokémon ativo, você consegue fazer estragos, né? Isso atrelado com coisas que a gente já conhecia do deck de água, como por exemplo a Mist, né? Então, para cada você joga moeda para cada cara que você conseguir, até você conseguir uma coroa, né? Para cada cara que você conseguir, você ganha uma energia de água naquele Pokémon que você selecionou a Mist. Então, é um deck muito forte. O deck de água já era um deck muito forte. Palkia com Manef é uma estratégia absurda que não à toa está no Tier 3. E se não fosse por outras coisas, poderia até estar mais em cima, tá? Gyarados EX, aqui tá no Tier 3 também, tá? Mas eu acho que esse deck é simplesmente roubado. A gente vê aqui o que ele tá mais rodando. Então, Gyarados já era um top deck, né? Do último expansão. Antes de vir essa expansão, a gente, até Ilha Mítica, a gente tinha o Gyarados já, né? Foi lançado inclusive Ilha Mítica esse Gyarados EX, e ele é muito forte, com 4 energias de água, também igual o Palkia, né? A gente pode ver igual o Palkia, ele dá 140 de dano, e tem um efeito ali que descarta uma energia aleatória de alguém do campo, né? Pode ser inimigo, pode ser aliado, pode ser o próprio Gyarados também. Mas o diferencial aqui em relação ao Palkia é que ele tem 180 de HP. Então a gente viu lá que o Palkia tem 150, né? É 30 mais de HP do que o Palkia. Então você já tem um range mais interessante para poder tomar dano aqui, para poder dar esse ataque sem tomar um revenge kill ali no próximo turno do oponente. É um HP muito relevante, né? E o que tem trazido bastante efetividade para ele é, com esse ataque de 140, mais o dano de 20 do Greninja, então o Greninja tem a habilidade Water Shuriken lá, ele escolhe qualquer Pokémon do inimigo no campo e dá 20 de dano, pode ser o ativo, pode ser o do banco. O Gyarados tem potencial para dar em um turno 160 de dano. E se a gente olha para os Pokémons do meta agora, Palkia, Dialga, todos eles têm 150 de dano, né? Tudo bem, existe a capa agora, que é um item que não está aqui agora, mas a capa é um item que dá mais 20 de HP para o Pokémon que você equipar ela, é uma ferramenta Pokémon, mas isso atrelado ao fato dele segurar um ataque do Palkia, que o ataque do Palkia dá 150 de dano ao Pokémon ativo, mais 20 a cada um dos bancos, né?
Isso atrelado a algumas outras coisas, ao HP dele, a Mist em si, a ele ser um Pokémon de estágio 1, né? Então ele só evolui direto do Magikarp e já tem 180 de HP. Isso faz do Gyarados ser um deck muito bom, né? E continuar levando o meta ao seu favor, né? Inclusive a chegada de Cyrus, né? Cyrus é uma carta que, se algum Pokémon tiver dano no banco, você consegue puxar ele para Pokémon ativo. Então, isso aqui é simplesmente roubado. Pensa num cenário em que existe um Palkia no banco, o oponente está tentando ganhar tempo com uma Knife, por exemplo, só que você já tem o Gyarados bombado ali com as 4 energias. E o Greninja também, supondo que você tem o Greninja. Você usa o Water Shuriken no Palkia, dá um Cyrus, puxa ele para o campo ativo e GG, amigão. Você acabou de ganhar 2 energias, 2 prêmios, né? Porque o Gyarados só vai derrubar numa paulada e é isso. Deck muito forte, tá? Me espanta até ele estar Tier 3, na minha opinião ele estaria um pouquinho mais acima. O Weavile EX, então o deck de Weavile basicamente consiste em rodar ele junto com o Darkrai. Darkrai ele tem uma habilidade que toda vez que você coloca uma energia do tipo Dark nele, ele dá 20 de dano no Pokémon ativo que estiver do oponente. Além disso, com 80 com 3 energias ali do Darkrai, ele consegue bater 80. Então, no cenário que você já tem 2 energias, por exemplo, você bate 100. E se depois você quiser continuar jogando a 4 energia, a 5ª energia nele, você vai continuar batendo 100, né? 20 da habilidade mais 80 do dano. É uma carta muito roubada, é meta atual. Então você vê, mais um ponto do Gyarados está forte, porque, por exemplo, ele tem 140 de HP, né? Gyarados mata em uma só. Mas ele comba muito bem com o Weavile, né? Porque o Weavile consegue, se o Pokémon do oponente estiver, o Weavile EX, se o Pokémon do oponente ativo tiver dano nele, esse ataque dá mais 40 de dano. Então ele dá 30 base, mais 40 de dano, dá 70. Isso somado com eventualmente mais 20 que você coloca no Darkrai naquele turno, você consegue dar num turno 90 de dano. Então é por 1 de energia, né? Isso que é interessante. Existem jogadas onde você tem os dois ativos já e você coloca energia no Darkrai, usa o down, então a energia que você colocou no Darkrai, que acabou de dar 20 de dano no oponente, vai pro Weavile, e o Weavile só lambra com mais 90, né? Mais 70, mais 90 do 20 que o Darkrai já deu. É um deck muito sólido também aqui pro Tier 3, né? Pachirisu em X, então a gente meio que já viu esse deck aqui rodando, né? Ele é um deck do tipo elétrico padrão, então a gente vai ver cartas aqui do tipo elétrico. Não tem muito o que comentar aqui. Tem muita gente rodando Pachirisu solo, né? 2 Pachirisu no deck e o resto tudo treinador, tudo carta de suporte. Lucario, então a gente já falou um pouco de Lucario, mas já viu um pouco de Lucario, né, nos outros decks dos tiers de baixo, mas basicamente o Lucario é um boneco que a habilidade dele, ele é estágio 1, ele evolui do Raiolo, né? E ele é muito usado por conta da habilidade dele, Firing Coach ali, coach de batalha, né? Coach de luta. Toda vez que um Pokémon do tipo lutador seu usar algum ataque, você dá mais 20 de dano naquele ataque. Então, por exemplo, se o Lucario aqui ele tem um ataque com 40 de dano com 2 energias, se ele usa esse ataque, o Lucario auto se bufa, então você dá 60 de dano ao invés de dar 40, né? Mas não só isso, se você roda ele com Rampardos, por exemplo, o 130 de dano que o Rampardos dá, que a gente já viu, vira 150, né? E o legal é que esse efeito ele é cumulativo, então se você tiver 2 Lucarios em campo, esse 150 já vira 170. Então, Lucario é uma carta muito interessante, né? O ruim é quando você brinca com o deck, brincar é quando você trava com ele, quando você não consegue pegar as cartas que você precisa pegar, né? E aí você não consegue puxar o Lucario, você não consegue puxar o Rampardos. Talvez isso seja um dos piores cenários do deck, por isso que o pessoal usa comunicação Pokémon, né? Que você pega um Pokémon da sua mão, coloca no seu baralho, embaralha e puxa um outro Pokémon aleatório do seu deck. Essa carta é interessante para não brincar e eu vou falar um pouco mais sobre ela num vídeo separado, tá? Porque eu acho que ela merece e tem me salvado muito nesse meta agora. Skarmory, então é outro deck que me impressiona, tá aqui. Na verdade é o deck do Bashadon, né? Talvez a gente veja ele lá em cima de novo, então não vou comentar aqui dele. Executor EX,
que é basicamente um outro deck que tem aparecido bastante agora. Recentemente, no maior torneio que a gente tem competitivo, que é o Earth Day, né? Uma influenciadora gringa que faz um torneio semanal. Um brasileiro conseguiu ganhar esse torneio de mais de 1.000 pessoas, é um torneio muito gigante, basicamente usando o deck de Executor EX e Omega. Esse deck é muito forte porque o Executor com uma energia ele tem o potencial para causar 80 de dano. Então ele dá 40 base e você joga uma moeda, se cair cara, dá mais 40, né? Só com uma energia. Além disso, ele tem 160 de HP. E uma coisa que a gente não comentou, os Darks atuais do meta, Darkrai, Weavile, tem fraqueza para tipo folha, né? Muito por conta que não tem tipo inseto no Pocket, então o tipo folha representa além do tipo grama o tipo inseto aqui também, né? Então, como ele tem fraqueza, esses Darks atuais do meta, o Executor já dá 60 nesses Pokémons, né, do meta. Então é bastante coisa só pela base, com potencial de dar 100 com uma energia, é muita coisa. E a Mega vem para fechar, porque com 3 energias qualquer tipo, ele dá 120 de dano. Podendo dar hit kill em Darkrai, em Weavile, que tem fraqueza, então toma mais 20, né? Dando 140, que é o HP dos dois, do Weavile e do Darkrai. É um deck bem meta agora. Eu imagino que as pessoas vão começar a olhar mais para esse meta. Outro deck que eu colocaria um pouco mais para cima nessa tier, né? Quem sabe depois eu faço um vídeo com a minha tier list, né? Mas bom, vamos lá, estamos chegando no final aqui. Tier 2. Aqui a gente pega 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 melhores decks, segundo os dados que a gente tem, né? As estatísticas colhidas pelo Pokémon Meta do momento, tá? Então, eu vou começar de trás para frente aqui, no Tier 2. Então, o último aqui, com Power de 49, aqui, que é uma estatística, né? Que o próprio site pega e vai recolhendo de dados dos jogadores e tudo mais, dos torneios. A gente tem o Charizard X. Esse deck aqui é um deck que, particularmente, eu acho um dos mais fortes do meta. Nesse evento agora que teve de você rodar as batalhas lá e conseguir as 50 batalhas, né? 45 para ganhar o emblema e 50 para ganhar todas as missões desse evento. Foi o deck que eu mais usei. É um deck que eu me divirto muito usando agora. E é um deck relativamente antigo, né? O Charizard X é um deck que já rodava até a expansão passada, só que ele rodava de uma forma um pouco mais diferente, né? Qual foi a virada de chave para o formato que ele está rodando agora? Essa carta aqui, Comunicação Pokémon. Qual que era o problema do deck de Charizard X no passado? Era um deck que bricava, ele travava muito. Então muitas vezes você não conseguia fazer a evolução completa até o Charizard X. Isso é um problema, porque nesse deck você quer chegar até o Charizard X com as 4 energias, né? Para poder dar o Crimson Storm ali. Que é o ataque que simplesmente evapora qualquer Pokémon existente até hoje, lançado no TCG Pocket. Ele é um ataque que dá 200 de dano, então não existe Pokémon que consegue essa range de 200 de dano. Na verdade, você até consegue a range de 200. Por exemplo, o Gyarados tem 180, a gente viu, né? Com a capa ele consegue chegar em 200 de dano, de HP. Então a capa dá mais 20 de HP, ele consegue chegar até 200. Só que ainda assim não é suficiente para sobreviver a um ataque do Charizard X com 4 energias, né? Então esse deck é muito forte. O Moltres é o parceiro dele obrigatório, então com uma energia aqui você consegue jogar 3 moedas e para cada cara você coloca uma energia de fogo no Pokémon do banco. É um parceiro obrigatório para esse deck. E a estratégia basicamente é essa: você quer começar com Moltres, você vai ter ali um Charmander ou outro Moltres no banco, no cenário ideal, né? Você vai jogar as moedas e vai tentar acumular o máximo de energia que você puder no seu Charizard, né? Uma vez tendo o Charizard, muitas vezes o Charizard só precisa atacar 2 vezes com esse ataque, né? Com um de 4 energia. O ponto negativo é que ele descarta 2 energias do Pokémon para poder usar esse ataque. Só que aí existe uma outra carta no meta que chegou agora nessa expansão para abalar o meta, né? Que é a Down. A Down você move uma energia do Pokémon do banco para o Pokémon ativo. Então, no cenário que eventualmente você tem 4 energias no Charizard, você usa esse ataque, você descarta 2, você fica só com 2, passa seu turno, né? Mas eventualmente você tem um outro Pokémon, o próprio Moltres, você conseguiu recuar ele com uma energiazinha ali, 2 energias nele extra, ou até mesmo um outro Charmander ou um outro Moltres com energia extra, você vai conseguir dar down
vai conseguir passar mais uma energia pro Charizard, ele vai ficar com 3, e aí você coloca mais uma energia do seu turno nele, ele volta a ter 4. Então você consegue bater 2 vezes, às vezes até mais, dependendo de quantas energias você conseguiu acumular no campo, com o Charizard X, né? E você consegue deixar de desbricar esse deck se você usa o Pokémon Communication, né? Porque você consegue, eventualmente, no cenário que você travou com 2 Charmeleon na mão, ou com 2 Charmander, você só precisa de um, né? Pra poder trazer o Charizard logo, ou até mesmo um Moltres X que você não vai usar ali, você tá com 2, você só precisa de um. Você consegue usar essa carta, mandar de volta no baralho e torcer pra. Torcer não, existe uma mecânica de estatística envolvida, mas a gente vai falar melhor num vídeo específico sobre esse item, que você consegue aumentar a sua chance de trazer o Charizard para sua mão. Né? Um deck muito forte, eu particularmente gosto muito. A gente tem Darkrai X Greninja, então basicamente, não vou me estender muito nesse, mas é o Darkrai que a gente já viu, né? Com o Greninja, então normalmente esse deck está rodando só com energia trevas, então o Greninja ele não bate, né? Ele só fica ali no banco para usar o Water Shuriken dele, ele dá 20 de dano ali. Quem vai bater é sempre o Darkrai. E o Druddigon, ele tem essa habilidade Rogue Skin, né? Que para quem é do RPG ele conhece bastante. Se um Pokémon atacar ele, aqui no TCG Pocket ele dá 20 de dano ao Pokémon que está atacando. Então normalmente o pessoal não vai querer atacar ele, vai querer atacar em último recurso. Ele tem um HP legal, que é 100, né? E ele é um Pokémon básico, então ele não precisa evoluir de nada, você consegue colocar ele automaticamente em campo. Basicamente a estratégia é colocar o Druddigon na frente e bombando o Darkrai até ele pegar 3 energias, né? 2 energias ali. Usar Leaf, reduz o custo de recuo em 2. Recuar o Druddigon, que tem custo de recuo em 2. Colocar Darkrai e sair atacando, né? Junto com o Greninja dando um Water Shuriken no banco. É um deck relativamente conciso, né? Então você vê que o pessoal tem usado com outras coisas aqui, como o Kangaskhan, para poder dar com uma energia, você flipa joga 2 moedas ali e dá 30 de dano para cada cara. Uma carta consideravelmente forte também. Mas não tem muito segredo. Em top 2 aqui, do Tier 2, a gente tem o Marshadow Magnezone. É um deck que eu ainda não testei, mas eu já vi o pessoal usando. E ele é também bastante consistente. Basicamente é o deck que a gente já falou de Marshadow e Hitmonlee, então não vou me estender muito nesses dois. Mas com a adição do Magnezone, que é essa carta que você consegue... o que é interessante de comentar, né? Que esse deck usa energia de lutador. Mas como o Magnezone ele vai farmando energia elétrica do nada, do limbo, por conta da habilidade dele, você não precisa necessariamente colocar energia no Magneton, aqui no Magnezone, até ele ter energia suficiente para dar o ataque dele, que são 3 energias. E é interessante a gente perceber que você só precisa uma energia elétrica para poder usar esse ataque. Então, no cenário que você tenha farmado só uma energia elétrica com o Magneton, você ainda vai conseguir dar 110 de dano, né? Colocando 2 energias lutadoras ali. Mas na maioria dos cenários você vai conseguir farmar 2 energias elétricas com o Magneton. Então você consegue dar no mínimo 2 ataques de 110, né? Para cada energia elétrica, considerando que você tem que descartar uma energia elétrica quando você usa esse ataque. Então, no mínimo 2 de 110 você vai dar, somando 220 de dano. É bastante forte. É um deck que não leva EX, então é interessante a gente perceber isso, né? Então o inimigo vai ter que derrubar 3 Pokémon seu para poder ganhar o jogo. É um deck bem sólido no geral. Em primeiro lugar do Tier 2 a gente tem o Darkrai X Magnezone. Então esse cara aqui basicamente é o que tem vencido mais torneios ultimamente. É um deck muito sólido, muito inteligente. Basicamente você vai usar o Magnezone e o Darkrai e é isso, né? E o Druddigon também, muita gente usa Druddigon 62%, né? Tem usado o Druddigon, 2 Druddigons. Então você coloca o Druddigon na frente, você vai energizando o Darkrai, vai dando 20 de dano no Pokémon ativo do oponente e vai farmando energia elétrica com o Magneton no banco. Uma vez que você precisar, você entra com o Darkrai para atacar com 80, potencialmente 100, né, por conta da habilidade dele. Ou você entra com o Magnezone mesmo, dando 110 de dano ali, depois de ter farmado quantas energias de elétrica você puder com a habilidade do Magneton. Deck bem forte, muito dano residual que vai dando até poder entrar de fato com os carregadores aqui. É um deck só que, no geral,
é muito forte, tem ganhado bastante torneio e não à toa porque ele é muito sólido, né? Difícil brincar, porque são poucos Pokémons que você precisa para fazer rodar. Você ganha muito tempo com o Druddigon, então só é um deck forte no geral. E em primeiríssimo lugar aqui, tá até com o vermelhinho aqui porque eu acho que ele tá caindo, mas é um deck muito forte também. Não sei se eu colocaria em primeiro lugar, para mim em primeiro lugar estaria o do Darkrai, tá? Pelo tanto de torneios que ele tem ganhado ultimamente. Mas aqui o segundo site é o Celebi EX Executor, né? De novo, é um deck bem conhecido, até a última expansão era um dos decks mais famosos com o Serpério, né? Aqui o pessoal roda sem o Serpério, então você abre mais slots do seu deck, né? Lembrando que o TCG Pocket só pode ter 20 cartas num deck, então você abre mais slots tirando o Serpério para colocar outras cartas, como o Cyrus, né? Então, o Cyrus a gente coloca ou briga, né? Um Pokémon que tomou dano do banco aí para o Pokémon ativo. Como o Rock Helmet, que é uma ferramenta que eu não falei, mas ele praticamente dá a habilidade do Druddigon para qualquer Pokémon. Se o Pokémon que tiver o Rock Helmet sofrer dano de um ataque do inimigo, o inimigo toma 20. Como a capa, que essa eu falei bastante ao longo do vídeo, que dá mais 20 de HP. Como outras coisas, tá? O próprio Shaymin, que é um Pokémon básico que cura 10 de dano de todos os Pokémon do seu campo. É um deck que já era bem sólido, mas talvez o que faz ele ficar bastante sólido é o Executor, né? Talvez não seja nem o Celebi aqui, mas a estrela seja o Executor, 160 de HP para potencial 80 de dano num turno é muita coisa. Então, acho que aqui a gente se encerra essa tier list, né, do Pokémon Meta. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui o vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho e tudo mais no canal. Eu pretendo postar conteúdo de TCG Pocket semanalmente. E vamos que vamos. Vejo vocês na próxima. Um abraço do Tricker.